Então vamos lá. Então tá, você me fala. Vamos continuar a nossa caminhada, nossa jornada. Vamos entrar na Bíblia etíope? Vamos. Tá. Então, na Bíblia ortodoxa etíope, tem o livro de Enoque, que chama de Enoque 1. O Enoque 1, ele é composto de cinco livros, que são o livro dos vigilantes, né, dos Watchers. Aí acho que a figura... Aí é 12, por favor. Isso. O livro dos vigilantes, o livro das parábolas, o livro astronômico, o livro dos sonhos, perdão, e a epístola de Enoque. Né? Então, esses é o formato mais completo de livros de Enoque que a gente tem. É esse, se você quiser estudar. E você acha facilmente aí, acho que tem até em Creative Commons, sem ter que pagar, você encontra traduções. Para português eu não achei, mas em inglês e espanhol você encontra, né? Então, se a gente começar pelo livro 1, o livro dos vigilantes, coloca a figura 5, por favor. Isso. Então, o livro dos vigilantes, né, que eles chamam de Bene Elohim, né? São também os filhos de Elohim, né? Seres vindos dos céus. São aqueles 200 anjos, dos quais alguns foram capturados, porque outros foram eliminados, a gente vai ver. E estavam naquele quinto céu, onde os anjos vestidos de trapo só choravam, lamentando terem feito isso. O que eles fizeram? Esses não são anjos, esses são alienígenas. Eles vieram para a Terra, esses Elohim, se apaixonaram pela beleza das mulheres da Terra e tiveram filhos com essas mulheres da Terra, que são os gigantes, são os Nephilim, né? No começo estava tudo bem, os Nephilim conseguiam conviver bem com os humanos, mas aí começou a faltar um pouco de comida, porque os Nephilim comiam muito, comiam o equivalente a 50 humanos, e aí os Nephilim começaram a comer outras coisas que precisavam para matar a fome. Estavam devorando o mundo. Esse é o contexto. Estavam devorando pessoas o mundo também. Sim. E outros Nephilim. Sim. Né? Mas brigando entre eles, né? E os Nephilim tendo se apaixonado, e os Watchers tendo se apaixonado pelos humanos, eles ensinaram muitas coisas para os humanos que o Deus, então, o Deus Supremo, não queria que fossem ensinados ainda. Então eles ensinaram metalurgia, ensinaram agricultura, ensinaram o que enfureceu mais Deus, ensinaram itens de vaidade. Ensinaram as mulheres a fazer maquiagem, ensinaram a fazer roupas mais bonitas, e isso enfureceu Deus, né? Mas isso está descrito nesse nível de detalhes? Nesse nível de detalhes, sim. Está descrito nesse nível de detalhes. Maquiagem? Maquiagem. Como? Como é que eles entendiam isso naquela época? O que seria? Os egípcios já usavam também, né? O couro, né? Tem uma amiga nossa aqui que usa, inclusive. Né? Que é carvão com ervas e passa no olho. Seriam cosméticos. Pós usados no rosto para embelezar cosméticos, os humanos. Né? O objetivo de um cosmético é te deixar mais bonito, mais apresentável, né? Então eles ensinaram isso aos humanos, né? Ensinaram metalurgia avançada e os humanos começaram a criar armas para se matar melhor um ao outro. Né? E esse não era ou para se defender. O desígnio de Deus, né? Sim. Então ele cita inclusive o nome dos Watchers, né? E os vigilantes. Os Nephilins, que são os filhos dos vigilantes com os humanos, né? Nephilim quer dizer que ele caiu do céu. Né? Então eles conviviam com esses gigantes até chegar a um ponto que Deus deu um basta. E a vingança ou resposta que Deus dá para eles é tão... A gente tem aqui em outro livro, vou falar disso. É tão assustadora que os arcanjos ficam com medo de Deus. De ver o que Deus proporcionou a esses seres desobedientes a Ele. Né? Que chega a assustar os próprios arcanjos, né? Então tudo isso vai também, quando a gente vai entender por que esses textos não estão na Bíblia comum, um arcanjo não pode se assustar com nada. E Deus não é uma figura má,
né? Eu mesmo não acho que Deus é bom nem mal. Eu sou do Deus de Baruch Spinoza lá, né? Sim. Deus, ele é o Deus que criou tudo e te dá oportunidades para você fazer as coisas de acordo com a hora que você acorda e a hora que você vai dormir, né? Não é bom, não é ruim e não te pune. Então, não é o Deus de Spinoza era judeu, né? Óbvio. Mas ele não era, o Deus de Spinoza não é o Deus do judaísmo e nem o Deus da ortodoxia cristã, né? Que é o Deus que está tomando conta de você, né? E que também não é o Deus dos espiritualistas, né? Uhum. Então, os Nephilim também tem outro nome, né? Que você vai gostar, Anakin. Sim, Né? Anakin. Os Uhum. gigantes, né? Então, os Nephilim também chamam de Anakin, né? Só pra entender por que o Henry disse que eu ia gostar, porque eu sou fã de Star Wars e tem um personagem de Star Wars que é o Darth Vader, que o nome original dele, antes de virar Darth Vader, era Anakin. É só por conta disso que ele falou que eu ia gostar, porque eu sou fã de Star Wars, só isso. Só explicar o contexto de tudo. Tá. Então, desses vigilantes, desses watchers, né? Samyaza que ensinou metalurgia, joalheria, ensinou joalheria também, que é algo para embelezar, né? Joalheria, cosmética, né? Enquanto que astrologia, astronomia, meteorologia são ensinados por Azazel. Azazel. Uhum. Esses dois vão penar no juízo, não final, no juízo que é feito pelo Deus divino, né, quando manda as legiões virem resolver esse assunto que não era para estar acontecendo agora. Tá, então vamos trazer o contexto ufológico dessa história. Então, estes dois seres que seriam anjos, então a gente tem Azazel, qual outro nome que eu esqueci? Samyaza. Samyaza. Então seriam dois anjos que resolveram ensinar tecnologias avançadas aos humanos da época. E não são anjos, né? Porque então, anjos é o contexto que está aqui. É o contexto São deles. seres que desceram. São seres que desceram dos céus. Dos céus. Então tá. Então se apaixonaram pelas mulheres humanas, sim, né? E se apaixonaram pelo mundo, pelo planeta. Vamos ajudar um pouco esses seres primitivos aqui. Vamos dar algum desenvolvimento para eles. Vamos dar o fruto proibido para eles. Tá, então vamos colocar num contexto ufológico alienígena. Então, dois seres alienígenas. Esses são dois deles, vieram 200. Tá. Dois seres alienígenas, Samyaza e Azazel, ficaram interessados com a espécie humana que aqui encontraram. Tá, não vamos usar apaixonaram, que é uma paixão, uma coisa muito humana. Tá. Mas eles ficaram extremamente interessados nessa espécie única que estava aqui, seres humanos. E aí eles resolveram contribuir com este... Então, alienígenas resolveram contribuir com a humanidade. Eles queriam as mulheres mais bonitas também. Tá, mas isso aí, de novo, isso é um contexto humano. Mas é que eles não são humanos. Sim, são alienígenas. São alienígenas, provavelmente humanoides. Uhum. Aí a gente vai lá para Gilgamesh, na Suméria. Uhum. Você tem aquela imagem, eu não sei se eu trouxe essa imagem de Gilgamesh aqui, tô vendo na minha colinha de imagem. Não tem um Gilgamesh aqui na mesa? Não. Não, você tem aquela imagem de Gilgamesh segurando um leão. Sim. Aí os teóricos... Ele falou que tem ali. Tem. Tá lá. Ah, isso mesmo. Esse seria o Anunnaki clássico. Gilgamesh é um descendente de Anunnakis, né? Uhum. Que ele carrega um leão como se fosse um lá da região da Babilônia. Aí fala, não, isso não é um leão, é um gato. Não é um gato. É um leão. Você acha que com a qualidade artística desses escultores, eles iam desenhar um gato como sendo um leão pequeno? Leão que tem... É um felino também, obviamente, mas ele é completamente diferente de um gato. Uhum. E ele tem rabo de leão, não tem rabo de gato. É verdade. A feição é totalmente de leão. Então ele era um gigante, né? Gilgamesh mesmo, ele existiu. Ele foi um dos principais reis de Uruk, na Suméria, né? Então ele existiu, Gilgamesh. Mas aí também há várias lendas, várias histórias do poder dele e tudo mais. O que tem na outra mão ali do... O que seria aquilo ali? Do Anunnaki? É uma foice. Ah, uma foice? Certeza? Não, porque eu saiba é uma foice. Tá bom. Esse é Gilgamesh? Esse é Gilgamesh, Tá. E um Anunnaki clássico. E Gilgamesh, na história de Gilgamesh, nos épicos de Gilgamesh, tem o dilúvio também.
que é exatamente igual ao dilúvio de Noé. Exatamente igual. É o dilúvio porque os homens estavam lá em iniquidade e Aprontando. precisava dar uma limpada na área. Corretivo. Então vou mandar um cataclismo aqui e vai sobrar só pouquíssimos dos meus escolhidos. Tá. Né? O épico de Gilgamesh é muito anterior Ao dilúvio ao bíblico. dilúvio bíblico. Tá, né? tá bom. Então, Tá, então vamos voltar lá. Então, resumindo a história, estes seres vieram dos céus, isso. se interessaram pela espécie humana e entregaram tecnologia. Isso. É igual a gente fala É que isso mesmo. acontece nos Estados Unidos hoje. Que desce um ser lá para conversar com o presidente americano, entrega uma tecnologia em troca de um processo conspiratório Sim. para acobertá-los aqui na... Então, meio que o que acontece hoje é o que sempre aconteceu. Pro benefício deles, porque eles queriam embelezar as mulheres, por isso essas coisas supérfluas. Mas por exemplo. usa-se esse termo? Usa. Embelezar as mulheres? Ah, Sim, porque eles se apaixonaram pelas mulheres humanas. Né? Esse é o termo usado. é o termo usado Nem no cita texto. os homens. É como assim, se tivessem vindo 200 seres do céu, 200 alienígenas do sexo masculino para a Terra e se apaixonaram pelas mulheres. É que talvez é o fato de que a mulher ela irá dar à luz Sim, ela tem... a aliens híbridos alienígenas, que é o que também acontece hoje. Né? A gente tem, aqui nesse programa, a gente já recebeu pelo menos 3 relatos completíssimos, extremamente consistentes de mulheres que tiveram experiências em que o bebê foi levado. Fato. A gente tem Sim. 3 casos aqui nesse programa que a gente nunca falou porque as pessoas, essas mulheres não quiseram. É chocante demais. Essas mulheres também, não né? quiseram se expor e são mulheres de idades variadas. Tem uma mulher de 65 anos, tem uma de 40. E elas Se eu não me relatam. engano, tem uma delas que já teve 3 bebês levados. Acho que é uma mais velha. Ela teve 3 bebês levados, que ela já sabia qual que era o enredo que ia acontecer ali, né? Porque ela estava num... Ela foi explicada, ela contou tudo pra gente, ela contou tudo, ela disse que ela literalmente foi explicada que ela receberia no ventre humano dela um ser, uma criatura alienígena, que depois que ficasse pronta seria levada. E ela meio que não tinha como não tinha como lutar contra isso, ela não tinha como opinar, mas ela foi avisada, ela poderia entender aquilo. E ela contou isso pra gente aqui. Assim, São contatos de 5º grau. Tá? contou de uma forma completíssima. Daí eles vão falar, por que vocês não trouxeram essa pessoa para... Porque ela não tem esse interesse. Ela não quis. Acho que foi logo no começo do programa, não foi? Foi. Ela não quis. Ela falou, eu vou contar pra vocês saberem que é real. Mas eu não quero ir no programa. Eu lembro que tinha uma moça também que tinha as sombras na parede que ela praticava com as sombras na parede, que ela fala, são aliens que se projetam na minha parede como sombras e quando eles estão em sombras, eu tenho relações com eles. Você lembra disso? Não. Eu lembro. Eu não lembro Não disso. lembra? Não. Eu lembro. Tá, enfim, mas a gente tá só contextualizando aqui, então, algo que está escrito no livro de Enoque. Sim. E que a gente ouviu aqui agora, recentemente, no nosso mundo contemporâneo, aqui 2020... Por enquanto, 4. A gente ouviu em 2022, eu acho. Ah, tá. Você diz... Essas histórias chegaram para nós em 2022. Desculpe. Ai. Mas enfim, se tiver uma grávida de híbridos alienígenas e quiser dar uma entrevista, pode vir aqui. Mas por enquanto, as que entraram em contato não tiveram esse interesse. Enfim, então, entendo que o interesse destes seres, esse apaixonamento todo, se dá pelo fato de que elas vão gerar híbridos. Descendentes deles. Híbridos. Descendentes Exatamente. híbridos, é isso. Isso. Tá, pode continuar, Exatamente então isso. a história tá muito boa. E não era da vontade de Deus que isso acontecesse, né? Então começa a ter, aí segue daí o primeiro livro dos vigilantes, né? E mostra, também conta a viagem de Enoque aos céus, mas é que ele não divide os céus em etapas igual ao livro 2,
de Enoque, né? Ele fala só visita os céus, que os seres chegam, pegam eles, colocam em... Aí descreve aparelhos que ele não sabe descrever. Ah, eu viajei. Ele não descreve como uma carruagem de fogo, como foi o caso de Elias, né? Mas ele fala que ele é levado por seres que seguram ele no braço e de repente ele aparece no céu, onde está lá Deus, ele se prostra, cai com o rosto no chão e Deus vai lá consolá-lo. A gente já viu essa história que é colidente com a história do livro 2 de Enoque, né? Explica as viagens de Enoque ao Sheol, que é o inferno porque Enoque é criador dos seguintes termos na tradição judaico-cristã. Ele é criador do termo que a gente entende como céu, ele é o criador do termo que a gente entende como inferno, e nós já falamos aqui, né, do termo que seria o filho do homem, né. Então o Enoque ele visita o Sheol, que é o inferno dos judeus, vou dizer assim, né? Não é um inferno hebraico, é um inferno que os judeus creem, os judeus que creem, que acreditam nisso. É claro que tem judeus que não acreditam, óbvio, né? E aí ele escreve nem tanto como um lugar de fogo e Satanás, mas como um lugar de sofrimento e arrependimento eterno, que você fica lá se arrependendo por toda a sua eternidade, né? E aí ele explica, também pela primeira vez, tendo em vista a idade desses livros, né, as funções de cada um dos arcanjos, né? Então ele cita 7 arcanjos, mas podem ser 8, dependendo da corrente religiosa, né? Pode aceitar 8. Então ele fala do Miguel, eu vou ler porque eu não sei de cor todos. Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, que são os principais, que estão aí mais comuns, inclusive na parte cristã da Bíblia, Salatiel, Jegudiel, Baraquiel e Jeremiel, né? Então, Uriel é aquele que Deus envia para avisar Noé do dilúvio. O arcanjo que vai é o Uriel, né? E também Uriel é o que é mandado para aprisionar o Azazel, que a gente falou, que é um Watcher. É um líder dos Watchers, que era o que estava ensinando... Vigilantes, usa o termo vigilante. Vigilantes. Isso. Estava ensinando, estava corrompendo a humanidade com os ensinamentos dele, né? Uhum. E aí, Gabriel, ele manda para destruir os filhos da fornicação. Então, Gabriel vem para cá para destruir os Nephilim, para destruir os híbridos de alienígena com humanos. Você vê, não tem nada de anjo aí. Uhum. Os Nephilim são alienígenas híbridos, resultado do cruzamento de alienígenas X com humanos. Né? E ele manda Miguel para prender Samiasa e para deixar Samiasa preso durante 70 gerações, até o julgamento. Tá bom. 70 gerações. Agora, que geração é essa? É a geração lá daqueles patriarcas hebreus de 900 anos de cada geração, tem lá 800, 600 anos de vida, ou uma geração humana nossa aqui? 100 anos. Não, nós, 80. a geração 30 anos, né? Não tô falando... 30 anos, né? Então, se fosse 30 anos, já seria 2.100 anos depois da prisão. Mas provavelmente é a geração da época dos patriarcas. Uhum. Então é uma geração de 400 anos, vamos falar? 300 anos? Então, se for 400 anos, nós estamos falando que eles estão aprisionados durante 70 vezes 400, 28 mil anos? Seria isso? 28 mil anos. Então, ainda estão lá, desde que foram presos, ainda estão lá e vão ficar por muito tempo na nossa medição de tempo aqui, né? Então, deixa para ser julgado, né? Os anjos caídos, né? Eu anotei um texto aqui. Inclusive, Remiel, que quer dizer manhã de Deus, de onde deve derivar a palavra Lúcifer. Então, ele conta de um anjo caído, né? Que se chama a manhã de Deus, que é que depois na tradição judaica e cristã é traduzido como Satanás, né? Então que é quem esse vigilante, né, que você quer que eu chame, né? Uhum. Esse vigilante que é a serpente da Eva, que é o que corrompe a Eva,
né, que aí nas traduções cristãs vão chamar de Satã, Satanás, né? Ou Lúcifer, né? Lúcifer, estrela da manhã, Morning Star. Então, seguindo no que acontece nos livros, né, a gente ainda está no livro 1 do Enoque 1, do livro Etíope, né? Sei, se você quer que eu vá mais rápido, quanto tempo a gente tem? Porque eu tenho umas coisas aqui ainda. Vai indo, vamos Vamos embora. indo? Tá. A grande profecia de Enoque nesses livros, porque ele era um profeta, né, Enoque, foi a eliminação desses Nephilim. Isso ele teria profetizado antes de começar essas eliminações. Só que você tem aí uma narrativa reversa, né? É a mesma coisa que eu... Por isso também que esses livros... e a gente tem que admitir um pouquinho isso. Há um quê de falta de credibilidade nessas narrativas do Enoque, porque elas são... É como se eu fosse contar, como se eu fosse um profeta do passado. Então, assim, eu estou aqui em 2024, mas eu falo assim, o cidadão no ano 1000, aqui no Egito, profetizou que um barco chegaria com pessoas da ponta do mundo até um novo continente muito bonito, com praias maravilhosas, no ano de 1500. Descreveu Cabral. Eu profetizo que em 1789 haverá uma convulsão num país ao norte do Egito, aqui do outro lado do Mediterrâneo, que é a França, onde o rei vai cair e vai ser cortada a cabeça do rei. Quer dizer, são profecias do passado, né? Esse livro foi escrito entre 300 anos, os livros todos de Enoque, entre 300 a.C. e 100 a.C. Então ele faz as profecias tendo a realidade política da época e para as profecias ali, ele não profetizou nada depois. Então ele profetizou coisas que já aconteceram, porque ele conta as profecias em nome de Enoque. Sim, mas espera aí, não sou eu que estou profetizando. Quem profetizou foi Enoque, 3.000 anos antes de mim. E os doutores da igreja, e também os sábios hebreus, acharam que isso não dava credibilidade para o livro, justiça seja feita. Não é só porque tem relatos totalmente alienígenas no contexto da narrativa. É porque falta um tanto de credibilidade para a narrativa. Né? Por que Enoque só profetizou até a época em que foram escritos os livros? Que foram juntadas as narrativas orais e compilado o livro? Por que não profetizaram? Ele falou do Filho do Homem, né, que os cristãos acreditam serem Jesus, né, o Messias, que já era algo que os judeus sempre aguardavam, né? Os profetas judeus falavam, né, da vinda do Messias para redimir o povo judeu, mas ele não fala de Império Romano dominando ali aquela região, tanto que os textos são em hebraico e em grego, né? Que a Grécia ainda tinha muita influência lá, o Império Romano estava crescendo muito, mas o Império Romano chegou teoricamente 30 anos depois que a última parte do livro foi escrito. Talvez se o livro fosse escrito 100 anos depois que foi realmente, eles teriam colocado algum contexto romano lá, porque os romanos estavam ali na região, né, da Síria-Palestina. Então, exclui. Então, vamos fazer um pouco de justiça aos sábios lá perdão, do Concílio de Nicéia que tiraram os livros do ar. Não, isso aqui não. Porque tem essa narrativa que a gente não gosta, Metatron, Jesus, não. E tem a falta de credibilidade do autor também, né? Não sei se você concorda comigo, né? Uhum. Tá? E aí a gente vai para o livro Etíope, a parte 2 do livro, que é o livro de parábolas. Então, figura 16 e 17, por favor. Onde ele conta o julgamento do Azazel, que era o líder dos vigilantes. Né? Deixa eu ver a figura. Isso é o Behemoth, né? Que é um monstro que Deus cria para fazer justiça perante os homens, é do livro de Jó, tá? Esse monstro. E o 17 é o famoso Leviatã, né? Que é outro monstro, esse é marinho, né? Porque na época
onde estavam os humanos, na terra e no mar, não estavam no ar, né? Então Deus cria um monstro, isso faz parte do livro de Jó, na Bíblia, no Velho Testamento, para fazer justiça aos humanos na terra e fazer justiça aos humanos no mar, né? Então, no livro 2, da segunda parte do livro Enoque Etíope, tem esse julgamento de Azazel, né? E aí tem, no livro diz o seguinte, que Miguel e Rafael ficaram horrorizados com a severidade dos julgamentos de Deus. Né? E isso é algo que também, do ponto de vista da pureza de uma religião, né? Deus não pode ser tão ruim assim, ele tem que ser justo. Mas os próprios arcanjos, né, Miguel e Rafael, ficaram horrorizados com a justiça que Deus fez aos vigilantes, por terem corrompido os homens, né? E a gente segue... E qual foi? O aprisionamento por 70 gerações, né? Tá. A extinção de toda a prole dele, toda a descendência dos vigilantes foi extinto, né? Aí também... Não sobrou nenhum híbrido. Não sobrou nenhum. Inclusive, aí vem os estudos que falam, não, essa história não é verdadeira, porque nunca se encontrou uma ossada de um gigante no mundo. Será que não? Será que não? Moçada de gigante, meus amigos. Pois Será? no Louvre não tá, mas as principais coisas do Louvre não estão lá para você ver nas galerias do Louvre, estão lá guardadinhas, né? Então eles não vão deixar aquilo lá de rachar a cabeça para todo mundo ver, né? Ossadas de gigantes. Não existem, não foram encontradas ainda. O próprio Golias... Não foram reveladas. O próprio Golias de Gath lá, Golias de Gath que Davi pegou a pedra lá e jogou uma funda e matou ele com uma pedrada, dizem que pode ter sido um descendente desses gigantes. Mas estimam a altura do Golias... Né? É que assim, o gigante daquela época, por exemplo, qual que é a sua altura hoje? 1,65. 1,65. Eu tô na altura do pessoal da época. Eu tenho... Acho que eu sou até alto. Eu tenho 1,85. Então, perto do Edu, naquela época, eu já seria um gigante. Sim. Então, dizem que... Você imagina 20 centímetros de diferença? Golias, né, não tá nas narrativas de Enoque, né? Golias é livro de Reis, né? Conta lá de Davi, se eu não me engano, tá em Reis. E dizem que Golias deveria ter 2 metros, 2,5 metros. Que pra época era um gigante, para os homens de 1,50 m, 1,55 m que tinham na época. Né? Hoje ainda seria alto. E aí os conspiradores, que eu adoro, né? Falam, não, ele era um descendente de um Nephilim que conseguiu escapar de alguma forma da fúria de Deus. Pegou uma nave, foi embora junto com os vigilantes, que também não foram capturados, para ficar no outro céu lá, onde os vigilantes foram presos, que não foram eliminados, foram presos, né? Então, vamos lá, né? Então, seguindo, aí tem um terceiro livro, dentro do livro etíope, que é o livro astronômico, né? Esse livro também é um livro de ensinamentos, colocaram ele numa nave espacial e levaram ele para ver. Levaram ele para ver o movimento dos corpos celestiais. Explicaram para ele, o livro conta esses detalhes do funcionamento e falou, inclusive, para ele fazer um calendário. Né? O calendário que ele cria um calendário que ele chama de um calendário de 4 semanas. Mas cada semana tem 91 dias. Então dá 364 dias, né? Só que o ano tem 365,24 dias, né? Por isso que você tem ano bissexto e tudo mais. Então o calendário não é tão supimpa assim, né? Mas ele conta lá das órbitas celestes, fala de constelações, é um tratado de astronomia. Então puseram os conhecimentos astrológicos que tinham na época. Hoje a gente mal consegue enxergar o céu daqui de São Paulo, né? Quem mora no interior, quem mora em Posse, em Goiás, que nem a minha amiga que está aqui, consegue enxergar o céu, né? A gente aqui não enxerga. Então, trouxeram esses conhecimentos astrológicos para esse terceiro livro, né? Então, aí tem um quarto livro, que é o livro dos sonhos, né? Que trata de sonhos que ele tem de Noé até o Messias. E aí você tem uma encrenca muito grande com a tradição judaica, né?
Então ele conta de Noé, mas novamente, é uma profecia do passado. Conta como se fosse Enoque contando algo que aconteceria no futuro, porque Noé é 10 gerações depois de Enoque, provavelmente uns 800, 900 anos depois de Enoque, tendo em vista a idade que eles viviam naquela época, né? Segundo tá na Bíblia, né? Então, você tem, eles contam um futuro do passado nessa compilação. Por isso que é uma parte menos crível, né? Aí eles associam com Adão os sonhos, né? E eles ligam as nações da época a animais. Muito parecido com o que faz João, o evangelista, no livro de Apocalipse. Que ele conta, descreve a besta como partes de animais e tudo mais. E João escreve o Apocalipse 200 anos depois que o livro de Enoque foi escrito, né? Então ele compara a Grécia com um touro, a Síria com o leão. Ele faz essa comparação, sendo que cada nação dessa, ele faz essa analogia com o animal, né? Inclusive em alguns casos de forma pejorativa, né? Então esse é o livro dos sonhos dele. E o último livro dele do Enoque etíope são as epístolas de Enoque, que são as cartas e as mensagens que ele mandou e recebeu ao longo da vida dele, né? Então, que fala de Noé, fala que ele deixou escrito para dar uma carta para Noé e tudo mais. E assim se encerra o livro de Enoque, né? Da versão etíope. Muito legal. E qual a conclusão que você tira disso tudo? Vamos lá. A conclusão de um pesquisador que estudou a fundo, todo mundo viu. Conclusão que você tira disso? Da parte ufológica, eu vou falar duas conclusões que eu tenho. De por que não está nos cânones da Bíblia lá e do Velho Testamento hebraico. E da parte ufológica. Da parte ufológica, para mim, não tem a menor dúvida que são relatos ufológicos, né? Uhum. Eu quero só falar rapidamente do relato de Ezequiel também. Posso falar depois, né? Não tem problema. Pode falar. Que Ezequiel também foi um profeta, e Ezequiel teve várias abduções, né? E Ezequiel descreve em detalhes a nave que o abduziu. Vamos lá? É a figura 3. Tá, então Ezequiel. Ele descreve. Ezequiel tá na Bíblia. Com exatidão. Com exatidão, é. Tá. Descreve na Bíblia. Em Ezequiel 1, ele já começa a descrever. Figura 3. Aí. Esse é um livro americano, né? A capa do livro é a descrição feita por aeronautas, né? Por engenheiros aeronáuticos, da descrição que Ezequiel fala da nave que o pegou. Qual que é a diferença principal desse aparelho, que eu não vou chamar de nave, para a nave que levou Enoque? O Ezequiel, ele viajou pela Terra, por onde é o Iraque hoje, mais ou menos. Uhum. Iraque, aquela região do Levante lá. Então ele fala que a nave é pilotada por um ser de aparência humana. Ele não fala que é uma pessoa, ele fala que é um ser de aparência humana. Mas ele não faz uma viagem interplanetária. Ele faz uma viagem na região dele. Então ele vê ele vê Uruk, ele vê onde hoje é Tel Aviv. Ele faz essa viagem várias vezes, né? Várias vezes ele foi fora. E ele conta o barulho ensurdecedor que faz a nave. Ele fala que ela tem uma cúpula cristalina. Então vocês estão vendo na tela? Bota lá de volta. Eu tô até procurar aqui no Google que eu fiquei curioso. Coloca aí. Livro aí. Então como é que é? Achou? Isso. The Spaceships of Ezekiel. Então, essa é a diferença principal das viagens de Ezequiel para as viagens de Enoque. Enoque viajou por galáxias, viajou além do firmamento, e Ezequiel ficou só numa viagem local. Né? Eu vou dar a descrição. Que ele sabe, né? Eu acho legal, Ale, posso dar a descrição, como está na Bíblia, da nave dele, como ele conta? Descreva, que é exatamente essa imagem aí. Ele fala o seguinte: olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante. Centro do fogo parecia metal reluzente.
Esta era a aparência das rodas e de sua estrutura. Reluziam como berilo, as 4 rodas, né? Tinham uma aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes e estavam cheios de olhos ao redor. Pode ser faróis, pode ser várias coisas, né? Quando os seres viventes se moviam, as rodas do seu lado se moviam. Quando os pilotos faziam movimentos, as rodas se moviam. Nossa, mas essa descrição dele também, eu vou te falar, tá difícil, hein? Acima das cabeças dos seres vigentes estava o que parecia uma abóbada, reluzente como gelo e impressionante. Né? Então ele faz essas descrições. E ele viajou muitas vezes, né, o Ezequiel. E esse trecho está na Bíblia, porque acho que até os doutores do Concílio de Nicéia e depois Constantino não, né? O Teodoro lá, também imperador romano do Oriente, fez um outro concílio e tirou algumas coisas. Inclusive tirou a reencarnação, Tirou a reencarnação da Bíblia, né? A pedido da esposa dele. Deixaram passar isso, porque era incompreensível para eles, né? Então, essa imagem da nave, ela é muito conhecida. Eu pus o livro, porque essa imagem não é minha, então achei que pondo a capa do livro que a descreve, eu não estaria... Tá aí uma propaganda do livro, inclusive, para vocês verem, né? E... Então, aí você tem a descrição de Ezequiel, né? Da nave.